Olá, hoje eu resolvi gravar este vídeo para falar um pouquinho sobre alfabetização, que é a minha paixão, é a minha especialidade, né? Eu fiz uma especialização em alfabetização e a alfabetização entrou na minha vida muito cedo. Então eu adorava, já alfabetizar enquanto menina. Nós morávamos todos juntos com minhas primas. Lembro que eu pedi de presente de Natal um quadro de giz e ali nós brincávamos e eu alfabetizava minhas primas, tanto que elas foram para a escola alfabetizadas. E a professora sempre até pedia para que elas ajudassem os coleguinhas, porque elas já entraram lendo e escrevendo, mas de uma forma brincando. Então isso parece que é algo que já estava em mim, já veio comigo. E a minha primeira turma eu comecei a lecionar com 16 anos e a primeira turma que eu recebi foi a primeira série. E foi onde realmente eu pude colocar em prática, muitas coisas que eu já tinha treinado e aprendendo, com todos os cursos de especialização, aprendendo e ali na prática também com crianças, com uma turma, com uma diversidade muito grande, como que as crianças aprendem. E o que a gente precisa, antes de tudo, é desmistificar a alfabetização. Que muitas vezes falam em alfabetizar, não, mas é só no primeiro ano. Isso é um processo de ensinar a codificar e decodificar códigos, mas não é alfabetizar. A criança inicia sua alfabetização quando ela nasce, fazendo a leitura, aprendendo a fazer a leitura de mundo, aprendendo que um determinado choro, de uma forma que ela faz, ela reage, ela ganha alimento. Enfim, ela vai aprendendo a fazer essa leitura de mundo, de expressões, E uma questão muito importante para que a criança tenha, um bom desenvolvimento na aprendizagem, na parte cognitiva, de corporal mesmo, na parte de lateralidade, é deixar que a criança, desde pequena, ela explore os objetos através do corpo, como engatinhando, subindo. A gente chama até que é o menino maluquinho, de Ziraldo, é aquele que é um menino que realmente, dificilmente, se ele tem toda essa atividade que sobe, desce, anda de bicicleta, sobe em árvore, dificilmente ele vai ter uma dificuldade cognitiva, porque desenvolve muitas habilidades quando você trabalha o corpo, porque lateralidade não é a direita e esquerda, aqui a direita, isso não, tem, às vezes até colocavam fitinha, aqui nessa fitinha, mão direita, não, isso não é trabalhar lateralidade. Lateralidade é algo muito interno, que a criança pequena, ela se sente como sendo um todo. Ela não percebe os membros. E através desse explorar, engatinhar, ter que alçar o braço para alcançar uma cadeira, para levantar. Então ela vai sentindo que ela tem membros soltos. Então, esse perceber do corpo, através dessas atividades corporais, é muito importante para que a criança vai desenvolvendo essa habilidade. E a criança realmente ela não vai ter dificuldade de lateralidade, inclusive depois com as letras, não espelhando letras, tal, que é uma questão de lateralidade, mas isso não é um problema, mas é algo que não foi desenvolvido. Então, quanto mais permitir que essa criança realmente explore, o seu corpo através de brincadeiras, até como psicopedagoga, às vezes, a tarefa de casa que eu dava para os pais era, algumas crianças aqui em Campo Largo nós temos o parque, Então vai ter o parque, faz rolar naquele barranco, deixa subir nas árvores, ou seja, trabalhar mais, porque se percebia que aquela criança parecia engessada. E isso interfere e muito na aprendizagem, tanto o raciocínio lógico na matemática, que a interpretação de texto também é um raciocínio lógico, quanto na parte de alfabetização, porque é um processo, A alfabetização é um processo. Por isso, desde pequena, nós podemos já trabalhando com atividades para desenvolver a consciência fonológica. Então, alfabetizar não é só ler e escrever. Tem crianças que leem e escrevem, mas não conseguem interpretar. São analfabetos funcionais. Por quê? Porque não tem desenvolvido a sua consciência fonológica. Então, é algo muito mecânico que realmente não é estar alfabetizado. Então, alfabetizar é levar a criança a realmente desenvolver a sua consciência fonológica, a entrar nesse mundo dos sons, e conseguir perceber, discriminar, e com isso vai ter um bom processo de alfabetização. Então, a minha sugestão hoje aqui, porque a primeira parte, para desenvolver a consciência fonológica, isso o Campivilla, sempre fala,
que é um fonoaudiólogo bem, assim, que tem vários livros que nos trazem muitas informações, né, sobre o desenvolvimento da consciência fonológica. E ele, então, primeira questão que a criança precisa discriminar é o som das vogais. Mas as vogais não é conhecer, né? A, E, né? Aqui a criança, ela é um ser inteligente, ela vai memorizar o, A. Isso não é conhecer as vogais. Eu estou falando de desenvolver uma consciência fonológica, porque a nossa língua ela é muito fonética, né? Então é desenvolvendo essa consciência fonológica que a criança realmente vai ter uma alfabetização efetiva. Então como seria esse trabalho? Então o primeiro trabalho, né? A sugestão é trabalhar com as vogais. Mas ela discriminar este som. Por exemplo, uma atividade até bem bacana é você faz um bingo, né? Hoje na internet você consegue várias imagens, consegue construir as cartelinhas com, por exemplo, alho, asa, ema. Então faz a cartelinha com palavras, com imagens, né? Porque a criança pequena ela vai pela imagem. Então ela com imagens cuja palavra começa com uma vogal. E aí o sorteio do bingo vai ser pela vogal. Então o sorteio A. Então a criança vai olhar na sua cartela qual é a imagem que começa com A, né? E ali, então aqui ela vai já desenvolvendo essa questão. Asa. Né? Porque muitas vezes ela sabendo que isso aqui é A, ela não consegue discriminar na palavra asa ou A, né? E quando você vai trabalhando isso, até que ela vai, ou ao contrário, coloca as vogais na cartela, né? E sorteia a palavra asa. Aí ela vai percebendo e vai marcando. Então, a questão das vogais, ela conseguir identificar esse som na palavra. Só é uma questão. Neste início, primeiro, não pode se confundir, por exemplo, almofada e asa. São fonemas diferentes. Asa, almofada, é outro som. Então, aqui é um outro processo posterior. Agora seria mais só a vogal. Abacate, abacaxi. Então, palavras onde, né, elas iniciam somente com a vogal. Elefante. É a mesma coisa de ema e escada. São fonemas diferentes. A partir do momento que a criança já consegue, para ela é claro, né? O som da vogal com o início de uma palavra, quando ela já consegue, né? Aí sim pode se passar para esse outro fonema. Escada, almofada. Já é um segundo processo. Então, por hoje era isso, né? Estava aqui organizando meus materiais e senti vontade de fazer este vídeo, que é bem importante esse trabalho para o processo de alfabetização. É a primeira parte e faz-se brincando, né? Dá para fazer com boliches, com material, né? As garrafas, né? Descartáveis, onde você faz um cortezinho com um estilete e põe um clipe. Aí você pode sempre usar a mesma garrafa para várias atividades. Só coloca o cartãozinho, onde a criança vai jogar no boliche e vai perceber que letra ela virou, né? E aí vai escolher todas as palavras que começam com aquela letra. Ou ao contrário, põe a palavra e ela vai procurar entre todas as letras qual a vogal que começa ali. Então esse é o primeiro caminho que eu acho que já é fazer um bom trabalho de desenvolvimento de consciência fonológica. Até mais! Fiquem bem e cuide-se. Logo, logo estaremos juntos e bem.